final da página 57. Das seguintes equações de segundo grau, indica as que são completas, apresenta todos os cálculos que justificam a tua resposta. Portanto, a primeira é completa porque tem o termo de grau 2, 1 e 0. Recordo que uma equação na forma canónica de segundo grau tem esta forma, portanto, ax² mais bx mais c igual a 0, certo? Termo de grau 2, termo de grau 1 e termo de grau 0. A segunda também é completa, a terceira é incompleta porque falta o termo de grau 0. A quarta, ora vamos pôr aqui na forma canónica, reparem só uma dica, sempre que tenham um termo, o mesmo termo em cada membro da equação, eles vão desaparecer, porque são simétricos. Reparem, o x ao cubo vai passar para o primeiro membro e vai ficar simétrico, vai ficar x ao cubo menos x ao cubo desaparece. Mas faz de conta que nós não sabemos disto. Então vamos pôr, sempre que alteram de membro, trocam o sinal. X ao cubo, x ao quadrado menos x ao cubo menos 1 igual a 0. E agora reduzem os termos semelhantes. Portanto, lá está, desaparecem. Portanto, fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. Portanto, esta equação é incompleta. Aqui a mesma coisa, o e vai ficar x ao quadrado. Reparem que vão desaparecer, certo? Podem fazer logo isso e fica logo x ao quadrado mais 4 igual a 0. Portanto, é incompleta, ou então fazem exatamente o que fizemos na linha anterior. A seguir, f, exatamente a mesma coisa, reparem, tá? Portanto, sobra o quê? O x ao quadrado mais o 2x igual a 0, portanto, também é incompleta. Aqui vai ficar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x mais x, e o 1 que está no segundo membro passa para o primeiro, troca o sinal. Portanto, esta é completa, porque tem o termo de grau 2, de grau 1 e de grau 0. Aqui, x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 4 igual a 0, ok? E agora reduzem os termos semelhantes, menos x ao quadrado mais 4 igual a 0, portanto é incompleta, falta-lhe o termo de grau 1. Resolve e classifica as equações apresentando o respectivo conjunto de solução. Portanto, a primeira é do tipo ax² mais c igual a 0. Se forem, já devem saber nesta altura que há dois tipos de resolução, ou fatorizam e aplicam a lei do anulamento de produto, ou pela raiz quadrada, que é mais fácil, certo? Então, ó, vou lá já resolver. Eu aqui nem preciso de pôr na forma canónica, mas é só para vocês entenderem que é deste tipo, está bem? Portanto, ora, aplicando a raiz quadrada, vou fazer exatamente o mesmo. No fundo, andei para trás, mas só para vocês entenderem. Às vezes é melhor andar para trás e perceberem qual é o tipo, não terem dúvidas, tá? Ora, muito bem. E agora x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64, que dá 8. Portanto, vai ficar x igual a mais ou menos 8. Portanto, conjunto de solução será mais ou menos 8. Ou então podem pôr menos 8,8, que é exatamente a mesma coisa. Trata-se de uma equação que é possível, por isso daí a classificação. É possível porquê? Porque tem soluções. Vou fazer só este, está bem? De outra forma, fatorizando, o que é que vocês podiam fazer? Isto aqui é um caso notável, é a diferença de quadrados, então desenvolve-se de que forma? X menos 8 que multiplica x mais 8 igual a 0. E agora podem aplicar a lei do anulamento de produtos. X menos 8 igual a 0 ou x mais 8 igual a 0. Resolvem cada uma das equações, x igual a 8 ou x igual a menos 8. Lá está, o que nós já sabíamos, ok? A linha B também é do mesmo tipo, portanto vou já aplicar a definição de raiz quadrada, nem vou andar para trás. Ora, fica logo, como é que desaparece ali o 4? Dividindo tudo por 4, fica y ao quadrado igual a 100, e agora y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, que vai dar y é igual a mais ou menos 10. Portanto, conjunto de solução, mais ou menos 10. Equação possível, está bem? Ok? A seguir, C. Ora, esta equação é impossível, reparem, é também deste tipo, só que o que acontece? Ora, vamos lá ver. 2g igual a menos 10 e depois ficaria z ao quadrado igual a menos 10 sobre 2 que dá menos 5. Arranjem-me um número que elevado a 2 dê um número negativo. Não há, portanto fica assim exatamente, não precisa fazer mais nada. E o conjunto, solução é conjunto vazio, portanto é uma equação que é impossível. A seguir, D. Ora, D vai ficar
é exatamente do mesmo tipo, não é? Portanto, raiz quadrada x k ao quadrado igual a 6, k ao quadrado igual a 6 sobre 6 que dá 1, e agora k é igual a mais ou menos raiz de 1 que dá 1. Portanto, k é igual a mais ou menos 1. Está bem? Conjunto de solução mais ou menos 1 e equação possível porque tem soluções. D, E. Ora, E é também do mesmo tipo, reparem, ax quadrado mais c, aqui o c é negativo, está bem? Ora, igual a 0, portanto, raiz quadrada, 9w ao quadrado é igual a 16, w ao quadrado é 16 sobre 9, igual a 16 sobre 9, e agora raiz quadrada, w é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 9. Portanto, vai ficar w igual a mais ou menos. Ora, raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 9 dá 3. Portanto, a solução vai ser menos 4 terços ou mais ou menos 4 terços. Tanto faz, equação possível. Ora, vou apagar isto, porque senão está aqui uma grande confusão. Ora, vamos na EF. Vamos para a F. Ora, F. F, o que é que acontece? Super fácil esta, tá? Desaparecem. Portanto, trata-se do primeiro caso, que nós já sabemos que a solução é zero. Portanto, vai ficar equivalente a menos a ao quadrado igual a zero. Ora, aqui, o que é que está aqui a atrapalhar o a? É o menos 1, o a ao quadrado, não é? Portanto, divido tudo por menos 1, vai ficar a ao quadrado igual a zero e a igual a zero. Só há um número que elevado a 2 dá zero, que é o zero. Portanto, a solução aqui é zero, a equação é possível, está bem? Porque tem solução. Equação possível. Segue-se a G, exatamente a mesma coisa, aqui desaparecem, está bem? Então vai ficar b ao quadrado menos 4 igual a zero. Portanto, é aquele segundo caso que eu pus, ax quadrado mais c igual a zero. Portanto, aqui podem ir também pela diferença, pela fatorização e aplicar a lei, porque fica b menos 2 que multiplica b mais 2 e depois lei, ou então pela raiz quadrada. Portanto, b ao quadrado igual a 4, b é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, b é igual a mais ou menos 2, está bem? Solução, conjunto de solução, mais ou menos 2, portanto, equação que é possível. A seguir, H. Ora, H vou pôr primeiro na forma canónica, portanto, fica c ao quadrado mais 1 menos 4c ao quadrado, para ver qual é o tipo, está bem? Ora, exatamente, e agora vai ficar, ora, este com este termo vai dar menos 3c ao quadrado. E o 1 com o 2 vai dar 3. Então, estamos neste tipo aqui também. Portanto, por ser solução raiz quadrada, certo? Então, vai ficar, pode-se já fazer assim, menos 3c ao quadrado igual a menos 3, divido por tudo por menos 3, não é? Para que o coeficiente do c seja 1, do c ao quadrado, não é? Fica c ao quadrado igual, menos com menos dá mais 1. Ora, c é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que vai dar c igual a mais ou menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, conjunto de solução, mais ou menos 1, e equação possível, tá? Ora, muito bem. HI. Ora, aí vou apagar isto, tá bem? Ora, vamos apagar aqui. Aí, vou pôr na forma canónica. Primeiro vou tirar os parênteses pela distributiva, portanto vai ficar 2x ao quadrado mais 4x igual a 2 vezes 2, 4x, e menos 2 vezes 2, 4, está bem? 2 vezes 2, eu disse 2 vezes 2, mas é 2 vezes 2x, está bem? Por isso é que dá 4x. Ora, muito bem. E a seguir, tudo na forma, tudo para o primeiro membro, e depois simplificar os termos semelhantes. Reparem, podiam cortar logo, estão a ver? Tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar, desaparece, vai ficar 2x ao quadrado mais 4 igual a 0. É impossível, reparem. Porquê? Um número elevado ao quadrado dá 0 ou positivo. É sempre 0 ou positivo, certo? Multiplicado por 2, ou é 0 ou é positivo. Adicionado com 4 é sempre um número superior a 0. Portanto, esta igualdade nunca se verifica, certo? Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a menos 4, se quiserem. X ao quadrado é igual a menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2, e terminam por aqui. Portanto, conjunto vazio, equação impossível, porque não há nenhum número que elevado a 2, portanto, que ao quadrado seja um número negativo.
segue-se a j. Ora, exatamente a mesma coisa, primeiro tiro os parênteses, portanto, menos 7y mais y ao quadrado é igual a menos 7y mais, menos com menos dá mais, 7 vezes 7, 49. Exatamente a mesma coisa, ó, desaparecem logo, desaparece estes dois termos, podem fazer mesmo isto, e agora y ao quadrado menos 49 igual a zero. Ora, estamos outra vez naquele caso ax quadrado mais c igual a zero. Portanto, dois processos de resolução. Isto é uma diferença de quadrados, ou fatorizam e lei do anulamento de produto. Vou fazer até por aí, para variar. Ou raiz quadrada, está bem? Portanto, menos 7y mais 7 igual a zero. Vai ficar y menos 7 igual a zero ou y mais 7 igual a zero. E agora, y é igual a 7 ou y igual a menos 7, ok? Portanto, conjunto de solução mais ou menos 7, equação possível porque tem soluções. Pela raiz quadrada, vou fazer aqui no instante, neste cantinho, ficaria assim, está bem? E depois y igual a mais ou menos raiz de 49, raiz de 49 é 7, y é igual a mais ou menos 7. Estão a ver como a matemática é tão fácil? JK. Ora, K. Fica 2 terços de x ao quadrado, estou a aplicar a distributiva, não é? Ora, e agora 2 terços vezes 1 dá 2 terços, igual a 5. E agora aqui, vocês ainda não sabem equações com denominadores, mas vamos fazer assim, desta forma, também é fácil, está bem? Para não estar a explicar, adiantar-me. Então fica 5 menos 2 terços, ok? Ora, e 5 menos 2 terços tem que dar aqui o mesmo denominador, como se tivesse 15 terços menos 2 terços dá 13 terços, ok? Portanto, fica 2 terços de x ao quadrado é igual a 13 terços. E agora, aplico o princípio da multiplicação, divido tudo por 2 terços. Parece esquisito, mas é muito fácil. Portanto, aqui vai dar 1x ao quadrado, que é o que eu queria, e aqui a regra, se quiserem, do pneu, certo? Ou fazem assim, 13 terços a dividir por 2 terços, 13 vezes 3 e 3 vezes 2. Portanto, 13 vezes 3 dá 39, 3 vezes 2 dá 6. E agora vai ficar o quê? Ora, x ao quadrado, se dividir tudo por 3, vai dar 13 meios, ou seja, as soluções são dois números, são duas... A solução são dois números irracionais, certo? Portanto, vai ficar raiz quadrada de 13 sobre 2. Portanto, solução menos raiz quadrada de 13 sobre 2 e a outra raiz quadrada de 13 sobre 2. Portanto, as raízes são irracionais, correspondem a dízimas infinitas não periódicas. Avançando, ora, vamos apagar. Portanto, é uma equação possível. Apagar outra vez. L. Ora, vamos para a L. Ora, aqui, reparem, o y ao cubo desaparece, só sobra o quê? 1 meio de w ao quadrado menos 10 igual a 0. Pronto, e agora vamos lá ver. Portanto, outra vez no mesmo caso, ax quadrado mais c igual a 0, vou aplicar a definição de raiz quadrada. Portanto, w igual a 10, divido tudo por 0,5, porque 1 meio é 0,5, não é? Portanto, w é igual a 10 sobre, se quiserem, 0,5, ou podem pôr 1 meio. Ora, 10 a dividir por 0,5 é a mesma coisa que 10 a dividir por 1 meio, que vai dar 20, certo? Portanto, 10 vezes 2, 20 sobre 1, que dá 20. Portanto, fica w ao quadrado igual a 20, mais uma vez, tem raízes irracionais, está bem? Portanto, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 20, a equação é uma equação que é possível. Reparem, quando virem equações de segundo grau, tentem primeiro, a primeira coisa que têm que fazer é colocar na forma canónica, para identificar se é de primeiro tipo, segundo e terceiro, para depois saberem exatamente qual é o processo de resolução, ok? Se fizerem isso, não há dúvidas. Determina a expressão simplificada a representar a área dos seguintes polígonos. Portanto, a área de um quadrado é o lado vezes lado, portanto, y ao quadrado está feito. Aqui é comprimento vezes largura, portanto, 3x ao quadrado. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Aqui é base, portanto, base 4x vezes a altura, recorde, tem que ser sempre perpendicular à base, a dividir por 2. Base vezes a altura a dividir por 2. Portanto, dá 4x ao quadrado
4x ao quadrado sobre 2, 4 a dividir por 2 dá 2x ao quadrado. Portanto, esta expressão representa a área deste triângulo rosa. Aqui, do paralelogramo, é a mesma coisa, a forma que o retângulo, não é? Base vezes altura, base vezes altura. Então, a altura está aqui, lá está, perpendicular, a base é esta, que vale 5y ao quadrado vezes a altura. Ora, fica 5y ao quadrado sobre 2. Reparem que 5y sobre 2 é a mesma coisa que terem 5 meios de y vezes y. O que é que fazem? 5 meios vezes 1 dá 5 meios, y vezes y dá y ao quadrado, está bem? Portanto, aqui é a mesma coisa que terem 5y ao quadrado sobre 2. Muito bem. Avançando, determina os valores de x e de y em cada caso, sabendo que a área do quadrado é 16, a área do triângulo 72, a área do retângulo 75 e a área do paralelogramo 10. Ora, muito bem, então o que é que vamos fazer? Eu sei que a área do quadrado, vou começar pelo quadrado, vale 16 centímetros quadrados. Então vou atrás, vou ver qual é a expressão que me deu a área do quadrado, é y ao quadrado, certo? Então vou fazer o quê? Ora, a linha A vai ficar y ao quadrado é igual a 16, certo? Ora, é uma igualdade, a igualdade está correta, porque esta expressão dá-me a área, eu sei que a área é 16. Para saber o quê? Para saber qual é o y, neste caso, o lado, está bem? Do quadrado. Então vai ser y é igual a quê? Como estamos a falar de comprimentos, só interessa a solução que é positiva, não é? Eu não vou pôr aqui mais ou menos. Então vai ficar raiz quadrada de 16, então y é igual a 4. E verificam. Ora, sim senhora, o y pode ser 4. Claro que pode, porque 4 vezes 4 dá 16. Então o valor da área está correto. Sempre assim. A linha B, portanto, a linha B, a expressão que me dá a área do triângulo é 2x ao quadrado. Então vou fazer. Ora, eu sei que a área do triângulo, eles dizem-me que é quanto? 72. Eu só não reparei se estavam na mesma unidade de medida. Pois aqui não diz nada. Vamos supor que está, não é? Pronto. Ok, então fica. O que é que eu estou a fazer? As neiras. Ok, então fica 2x ao quadrado, acho que era isso, 2x ao quadrado é igual a 72. Portanto, esta expressão dá-me a área do triângulo e eu sei que a área é 72. E com isto, com a equação, consigo tirar o valor de x. Portanto, ora fica o quê? X ao quadrado é igual a 72 sobre 2, que dá 36. E agora, como estamos a falar de comprimentos, só interessa a solução que é positiva. Não vou pôr mais ou menos raiz quadrada de 36, tá? Então fica 36 e a solução é 6. Ora, vamos ver. Se o x for 6, será que a área dá 72? Ora, se o x for 6, o que é que acontece? Quer dizer que esta base aqui vai ser o quê? 6 vezes 4, 24. E a altura é 6. Então, se vocês fizerem 24 base vezes altura a dividir por 2, dá 72. Porque reparem, 6 a dividir por 2 dá 3. 24 vezes 3 dá 72. 12 e vai 1, 6, 3, 2, 6 e 1, 7. Está correto. Ora, segue-se C, portanto, a área deste retângulo é 3x ao quadrado. Então, vou pôr o quê? 3x ao quadrado é igual, qual é a área do retângulo? 75, está bem? 75, então fica o quê? X ao quadrado é igual a 75. Estou a ver este caso e este caso é tudo ax ao quadrado mais c igual a 0. Está bem? Portanto, o processo da raiz quadrada dá sempre 75 a dividir por 3 dá 25. Como estamos a falar de comprimentos, só interessa a solução positiva. X é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Portanto, 5, neste caso, milímetros. Aqui, centímetros. E aqui também a área estava do centímetros. Ok? Ora, muito bem. D. A área do paralelogramo é 10. Portanto, a forma da área é 5 meios. 5 meios de y ao quadrado tem que ser 10. Então, vamos lá ver, 5 meios é 2,5. Então, vou trabalhar mesmo assim. Portanto, passa a dividir. 10 a dividir por 5 meios. Portanto, nem precisamos de calculador para nada, porque 10 a dividir por 5 meios é a mesma coisa que 10 vezes 2, 20. 1 vezes 5 dá 5. Portanto, fica 4. 20 a dividir por 5 dá 4. Ok? Como interessa só a solução positiva, y é igual
a raiz de 4, que é 2, está bem? Portanto, vale 2. 2, neste caso, centímetros. Vamos verificar. Ora, se o y é 2, vai ficar aqui 2 e aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, sobre 2 dá 5, está bem? Então, vamos lá ver. 2 vezes 5 dá 10, está correto. Só isto. A soma do quadrado de um número com uma unidade é 10. Ora, muito bem, haverá um único número nestas condições, justifica a tua resposta. Então, vamos lá ver. Reparem que isto é tão simples, é só perceber bem em português a soma. A soma do quadrado de um número, eu não sei qual é o número, vou pôr x, por exemplo, ao quadrado, com uma unidade é 10, portanto, é igual a 10. Ora, haverá um único número nestas condições, então tem que resolver a equação. Portanto, mais uma vez, é do ax² mais c igual a 0, certo? Porque reparem, se puser na forma canónica, vai ficar x ao quadrado menos 10 mais 1 igual a 0. Vai ficar x ao quadrado menos 9 igual a 0, ok? Portanto, já vimos que vai haver dois números, que é o 3 e o menos 3. Portanto, ora, pela raiz quadrada eu estou aqui, podem fatorizar. Pela raiz quadrada vou já aproveitar o que está, fica logo 10 menos 1, x ao quadrado é igual a 9 e agora x é igual a mais ou menos raiz de 9, que dá x igual a mais ou menos 3. Portanto, há um único número nestas condições? Não, há dois. Há dois números que satisfazem esta igualdade, tá? Reparem, se aqui o x for 3, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 1 dá 10, o verdadeiro. Se for menos 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 1, 10, ok? A linha B. O quadrado da soma de um número. Ora, o quadrado da soma, o quadrado é expoente 2 da soma, não faz sentido. O quadrado da soma mais ao quadrado. Então, quando isto acontece, preciso de colocar aqui parênteses. Portanto, o quadrado da soma de um número x, que eu não sei qual é o número, com uma unidade, é igual a 16. De que número ou números se tratam? Ora, muito bem, reparem, isto é exatamente, vou fazer isto por dois processos. Primeiro, faço já a operação inversa de elevar ao quadrado, é a raiz quadrada. Então, fica logo x mais 1, certo? É igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Então, ficaria equivalente x mais 1 igual a menos 4, posso separar assim, não é? Porque aqui vai dar 4, raiz quadrada de 16, ou x mais 1 igual a 4. Então, fica x igual a menos 4 menos 1, ou x igual a 4 menos 1. Então, x igual a menos 5, ou x igual a 3, certo? Ou então, também podem fazer o quê? Desta forma, reparem, isto é uma diferença de quadrados, portanto, passam tudo para o primeiro membro, x mais 1 ao quadrado menos 16 igual a 0. E agora, diferença de dois quadrados, certo? Então, fica o quê? X mais 1 menos 4, que multiplica x mais 1 mais 4, está bem? Igual a 0. Tá, e agora fica x, vou já fazer, isto aqui dá menos 3 igual a 0, ou se eu aplicar a lei do anulamento do produto, x mais 5, porque somei estes dois, igual a 0. Portanto, vai ficar x igual a 3 ou x igual a menos 5, tá? Reparem exatamente, imaginem, é como se aqui fosse um y, tá bem? Quando tiverem y ao quadrado menos 16 igual a 0, toda a gente sabe, é y menos 4y mais 4. Só que agora o y vale x mais 1. Então, onde está o y? Podem pôr x mais 1 e ficariam com x mais 1 menos 4, que multiplica x mais 1 mais 4, igual a 0. Está bem? E fazem, ok? E terminou. Qualquer dúvida, já sabem, digam. Bom trabalho!